Rodrigo Pacheco está em Londres, onde participa da Brazil Conference, evento que reúne políticos e empresários brasileiros e britânicos. Após o vazamento das imagens do general Gonçalves Dias durante a invasão no Planalto, o presidente do Congresso falou sobre a legitimidade regimentar e constitucional para a instalação da CPMI. Não é que eu não queira a CPI. CPI é um direito da minoria, não cabe ao presidente do Senado ou ao presidente do Congresso, no caso de uma CPMI, a definição se vai ter ou não. Ela cumprindo os requisitos de número de assinaturas suficientes, fato determinado, orçamento previsto, cabe a leitura por parte do presidente da Casa. Essa é, inclusive, jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive na CPI da Covid, que houve uma imposição do Supremo naquele momento para que se instalasse a CPI. Então, esta é a realidade. Havendo os requisitos legais, nós vamos fazer a leitura. Agora, a instalação depende, naturalmente, da vontade de líderes de blocos e de partidos políticos, da indicação de membros para a instalação da CPI. A minha parte como presidente do Senado e, nesse caso, como presidente do Congresso, é fazer cumprir a Constituição e aferir as condições objetivas e subjetivas do requerimento do CPI. No mesmo evento, Pacheco cobrou a ação do Banco Central para a queda nos juros, deixando ainda mais claro o alinhamento do discurso com o governo federal. Nos juntemos todos e o Banco Central, naturalmente, sendo respeitado nas suas atribuições, na sua autonomia, mas que busquemos fazer uma redução imediata da taxa de juros. Esse é o desejo muito sincero do Senado Federal, é o desejo do Congresso Nacional de um modo geral, consonante com o que é o desejo da economia, do setor produtivo do Brasil. Nós precisamos crescer o Brasil. E nós não conseguiremos crescer o Brasil com a taxa de juros a 13,75 ao mês. Começo com você, José Maria Trindade. Sua análise é sobre essas falas do presidente do Senado. Olha, primeiro ponto. Se ele entende que o papel do presidente do Congresso, né, do Senado e Congresso, é ler, por que ele não leu? O que impediu que ele simplesmente pautasse a leitura do requerimento lá na comissão do Congresso, no plenário do Congresso Nacional, que a reunião ao mesmo tempo de Câmara e Senado no mesmo plenário, né? Por que ele não leu? Se é tão óbvio assim. É o que eu sempre digo, ninguém deu superpoderes ao presidente do Senado para descumprir o regimento, para descumprir a Constituição. Se o requerimento tem todos aqueles quesitos ali exigidos pelo regimento, ele tinha que ler. Por outro lado também, eu sei que é uma cultura, essa história de quando o presidente sai, o vice assume. Hoje nós estamos aí sobre a interinidade, mais uma, do Geraldo Alckmin, que está ganhando o respeito da política aqui de uma maneira muito firme. Geraldo Alckmin está crescendo muito no conceito político, no conceito da Câmara, né? Ele está crescendo muito. Essa história de presidente sair, o vice assumir, é coisa lá de quando se ia para Portugal de navio, para a Europa de navio, e demorava 2 meses, incomunicáveis. Então era preciso ter um vice. A Constituição fala de impedimento. Eu não acho que o Lula esteja impedido, estando em Portugal, de gerir o país. Da mesma forma, o Rodrigo Pacheco. Existe o vice. Existe o vice. E um vice muito competente. O vice do Congresso Nacional é o vice-presidente da Câmara dos Deputados. Ele poderia convocar uma sessão do Congresso Nacional, os líderes, e ler esse requerimento. Né? Essa é a realidade. E quando voltasse o Rodrigo Pacheco, o requerimento já estava lido e era só instalar a CPI. Por que ele não deixou o vice-presidente do Congresso e vice-presidente da Câmara fazer isso? Né? Exatamente por essa mania de mandar, por essa mania de achar que tudo é ele que tem que fazer. Sobre os juros, ele disse o óbvio: ninguém quer juros altos, ninguém quer inflação também, ninguém quer fome. Mas os juros são sintomas de uma economia desregulada. Se reduz os juros sem os fundamentos, a inflação explode. E a inflação é o pior dos sintomas de uma economia em frangalhos. Pega a todos. Vamos ver aqui do lado a Argentina o que está acontecendo. Não há como fazer projeção razoável sem uma inflação equilibrada. Não há nada. Isso facilita até a corrupção. Nós perdemos os valores, não sabemos exatamente o que custa cada coisa.
Então, são duas falas de um presidente do Senado muito vazias e a gente vê realmente que está querendo agradar ao rei. Você, Mota, queremos ouvi-lo também sobre as duas falas em relação à CPMI e sobre a taxa de juros e esse alinhamento do Rodrigo Pacheco com o discurso do governo pedindo ao Banco Central que corte os juros. Mota. Imagine que você é diretor de uma empresa. Imagine que a sua empresa está passando por uma grave crise. Aí no meio da crise você diz, pessoal, olha só, eu estou indo a uma conferência no exterior, tá? Semana que vem eu volto. Se isso acontecesse, se você fizesse isso, qual seria o provável resultado? Você seria demitido. Estão acontecendo coisas gravíssimas no Brasil. Não é hora de viagens ao exterior. Há muitos assuntos urgentes a serem resolvidos pelo Congresso. Entre esses assuntos não está a taxa de juros. Isso é responsabilidade do Banco Central. Se algum parlamentar, deputado ou senador, deseja realmente a redução da taxa de juros, então o caminho é trabalhar pela responsabilidade fiscal do governo. O caminho é cumprir o papel de fiscalizador das despesas do governo e não contribuir para o aumento dessas despesas. E não aceitar e aprovar um plano chamado arcabouço fiscal, que é um caminho justamente para a elevação, para o aumento sem fim dessas despesas. O Zé Maria disse tudo. Os juros são um sintoma. A doença é a inflação. E isso é algo que se espera que todo senador da República saiba. Pavinato. Olha, eu não fui o gordinho nerd da minha turma, nem de colégio, nem de faculdade à toa. Olha como tudo se encaixa. Uma coisa está na outra. Lembra que eu falei? O Cristiano ia ser ministro. Na segunda, a Folha o denuncia. Na terça, o Pacheco misteriosamente falta com a palavra. Na quarta, surgem as imagens que derrubam toda a estrutura da República. E que horas essas imagens foram ao ar? Por volta das 10 horas da manhã. O Pacheco, ele foi para a Lide, em Londres, que começou às 4 horas no horário de Brasília, que é 8 da manhã em Londres. Para ele sair de Brasília e chegar em Londres, ele teria que sair no voo entre 9 e 10 da manhã. Logo, esse vídeo foi vazado quando o Pacheco estava no avião indo para Londres, ou seja, ele não ia saber que tudo isso estaria acontecendo. E ele deu esta palestra, provavelmente, claro que ele tem acesso à internet, mas ele deu essa palestra não sabendo qual ia ser o desenrolar das coisas. Quanto à economia, 4 horas da manhã no Brasil, e era 8 da manhã em Londres, ele disse isso sem saber a desgraça que foi a reação do mercado à apresentação do novo arcabouço fiscal. Logo, o Pacheco, que palestrou nesse evento em Londres, é um Pacheco que muito provavelmente estava pagando o preço de uma recompensa que possivelmente tenha lhe sido oferecida, como tantas recompensas foram oferecidas a tantos parlamentares que ofereceram óbice à CPMI do 8 de janeiro, todos sabemos disso, com emendas parlamentares, cargos no segundo escalão, diretorias, cargos em estatais. Se o Pacheco for indicado para o STF, bom, isso vai ficar mais na cara do que o meu nariz está na minha. Agora, não esperava ele, acredito, quando foi a Londres, que o Brasil fosse virar de cabeça para baixo.